Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontijo e bora lá para a segunda parte do vídeo, né, gente? Então, eu coloquei minha pasta americana, tá? Eu coloco ela mais grossinha, como eu expliquei para vocês. Eu coloco e vou puxando, tá? Aonde dá essas dobrinhas, gente, eu levanto, puxo a minha pasta americana e acerto com o próprio... a folhinha que eu falei com vocês, que é de isopor, tá? Então, assim, foi muito mais prático com a folhinha de isopor. Gente, eu não tinha esteca certa, eu não tinha os materiais certos, eu não tava com aquele negócio de alisar certinho o bolo. Então, eu aproveitei, foi uma folha de isopor. Então, ficou com algumas ondulações, aí eu vou deixar ele mais lisinho ainda, tá, gente? Então, para ficar bem lisinho, né, e deixar ele mais oval, no formato mesmo, né, de um rosto, eu fui passando essa folhazinhas que eu tinha de isopor para poder ir alisando. E, gente, foi dando super certo. Eu fui puxando para baixo, eu cortei uma parte, mas eu fui puxando e alisando e foi dando super certo. E acabou que minha mãe, meu pai chegou, minha irmã chegou, e eu fui montando com eles lá mesmo, tá? Então, eu fiz aí essa parte da frente, tá? Do respirador, né? Do Homem-Formiga. Eu fiz como? Cortei um círculo, depois eu cortei outro círculo, coloquei em cima, deixei um vão, cortei um círculo menor e coloquei em cima, tá? E fui acertando ele com essa estequinha que eu tinha aí, porque eu não tinha muito material para poder tá trabalhando com pasta americana, tá? Foi realmente bem improvisado. Então, depois que eu fiz o respirador, gente, quem foi me guiando a fazer o que era para fazer foi o Yuri. Então, o que ele falava que era para me fazer, eu ia fazendo. Agora, com o pó, já esse aí é o pó prata, eu fui passando por todo o meu bolo, tá, gente? Esse pó deu uma sensação que realmente ficou com aquele negócio que era de prata mesmo, tá, gente? Ficou como se fosse cromado. Bem interessante, principalmente pessoalmente. E pessoalmente eu não tava vendo tantas ondulações como eu estou vendo no vídeo, tá? Provavelmente por causa da iluminação e tudo mais. E no rodapé do meu bolo, eu também vi que ficou algumas falhinhas. Mas eu não tinha muito tempo ali para ficar trabalhando o meu bolo, então por isso que eu não acertei, mas dava para fazer bem certinho e eu tava sem a esteca certa. Coloquei o olho e Yuri falou: mãe, o olho dele não é assim. O olho dele, ele tem umas pontas. E eu fiz o quê? Ranquei o olho e fiz as pontas. O Yuri foi me falando mais ou menos como que era que fazia. E eu fiz ele aí, gente. Esse formato aí um pouco estranho aí, tá? Que é o olho do Homem-Formiga. Então, eu fiz do formato que o Yuri foi me mostrando, né? Eu simplesmente, né, acertei, tirei aquele olho que eu tinha feito. E realmente, assim, ficou bem mais bonito. E depois que eu fiz aí o formato, gente, eu fiz duas tiras. Eu vi uma foto do Homem-Formiga que tinha duas tiras que saía do olho vermelha e ia para trás da cabeça. Eu não tinha nenhuma foto de lateral do Homem-Formiga, então eu fiz basicamente a parte mais da frente. Então eu não sabia como que ia ser as costas e a lateral do rosto, da máscara dele, no caso, né? Então, eu fiz as duas tirinhas vermelhas e fiz também o rodeadinho do olho, que é a parte preta. É como que se fosse um contorno mesmo, gente. Como eu não tava com aqueles extratores, né, para fazer a parte dessa parte pretinha, eu fui cortando na mão mesmo, tá, gente? Fui deixando bem fininho na mão mesmo essa parte pretinha. Então, por isso que alguns lugares estão um pouco irregular. Tudo que eu fiz no bolo, gente, eu colei com água mesmo, apenas água. A minha pasta americana, eu coloquei CMC, porém eu não coloquei muito CMC, porque eu queria que ela ficasse macia e o bolo era pra mim, tá? A orelhinha eu tinha que ter esperado secar, na verdade isso não é uma orelha, segundo o Yuri. Ele falou que isso é a parte do capacete, né, que é tipo um fone de ouvido, mas que tem essas antenas nas duas laterais, segundo o Yuri. Aí, segundo o Yuri, também tem uma bola em cima dessas orelhas aí, tá, gente? Então, eu fui fazendo conforme ele me falou. Então, eu fiz um círculo e depois eu fiz um círculo vermelho para colocar em cima. E agora, juntando tanto a parte da orelha, né? Na verdade, é um fone. Tanto juntando a parte do fone quanto a parte do respirador, também tinha uma faixinha que era de prata e tinha também uma faixa vermelha. Então, eu fui fazendo, gente, conforme aquilo que eu fui vendo.
Obviamente que isso aí não é uma réplica perfeita do homem, da máscara do Homem-Formiga. Óbvio que não. Eu fiz da melhor maneira possível com os materiais que eu tinha. Eu gastei uma pasta americana, tá? Então, eu gastei uma caixinha de pasta americana, que é aquela de 500 gramas, tá? E eu consegui fazer ele todo. Não sobrou muita pasta americana, realmente, sobrou só uns pedacinhos. Acho que poderia ter mais detalhes, mas uma que eu estava com o tempo curto e outra que o Yuri já olhou para mim quando eu terminei de colocar essa parte aí, né, do respirador. Ele já olhou, mãe, ficou perfeito, não mexe em nada. Então, eu tinha alguns outros detalhes que eu queria fazer, mas acabou que eu não fiz porque o Yuri não quis mesmo e ele gostou do jeito que ficou. Tá vendo que eu coloquei uns isopor aí para segurar as anteninhas em pé? Por quê? Porque, gente, eu não esperei ela secar e eu não quis colocar muito CMC na minha pasta, tá? Mas se você colocar bastante CMC, ela vai ficar em pezinho, tá? Então, acabei de pintar de prata, tudo direitinho, e fiz uma basezinha aí para minha vela, e olha como ficou lindo o nosso bolo, e eu vou deixar também um pedacinho da festa, e como que o Yuri ficou feliz com o bolo dele do Homem-Formiga, como se diz ele, do Homem-Formiga. Um beijo e até a próxima! Volta aqui! Felicidades! É aí, ó! Parabéns pra você, nessa data querida, muito feliz. Eu vou convidar alguém pra ficar aqui primeiro pra tirar foto. Então convida. Mas começou a Vai aí. esse daqui. Eu sei! Só para mostrar para vocês as fatias de como ficou e o brilho que tava essa máscara, gente.